Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Meus bruxos, eu quero dar um recado rapidão aqui pra vocês, uma indicação de livro. Eu tô lendo O Jogo dos Sonhos e esse livro é muito maneiro, eu tô curtindo pra caramba. Ele conta a história do James, um menino de 14 anos que acorda na cabana da família lá de férias e simplesmente a última semana que ele viveu foi apagada da mente dele, ele não se lembra de nada, não se lembra como que ele chegou naquela cabana. Aí ele passa a ter o mesmo sonho todas as noites e nesse sonho ele participa de um jogo com vários níveis de dificuldade. Ele tem a ajuda do seu assistente, que é uma coruja de paletó. Nesse meio tempo, o pai dele desaparece e parece que ele é o único que se importa de fato com aquilo. O irmão dele trata com indiferença, como se fosse comum o pai dele ter desaparecido, tipo, age naturalmente, como se não tivesse acontecido, e ele fica tipo, galera, o pai sumiu. Enfim, o James vai percebendo que nesse mundo dos sonhos que ele tá e nesse jogo que ele participa, as coisas não são mera brincadeira e o que acontece lá no jogo dos sonhos podem ter consequências muito severas na realidade, consequências mortais. O Jogo dos Sonhos foi escrito pelo Pedro Carvalho e você pode adquirir o seu se você gostou, se interessou, no primeiro link aqui da descrição, beleza? Fala aí, bruxões, beleza? Antes de existir o Estatuto Internacional de Sigilo, até antes das maldições serem consideradas imperdoáveis, o órgão responsável por governar a comunidade mágica era o Conselho dos Bruxos. Muitos bons bruxos passaram pelo cargo de chefe do conselho, mas mesmo com boas intenções, eles cometiam muitas falhas no que se diz respeito a leis justas para todas as criaturas da comunidade mágica. Isso, é claro, devido ao preconceito dos bruxos com criaturas que eles consideram inferiores, porque sim, os bruxos são muito preconceituosos e eles consideram uma espécie mágica superior. E eu não tô nem falando de bruxo que acha que trouxa é inferior ou que nascido trouxa e mestiço é inferior. Não, tem muito bruxo nascido trouxa e mestiço que também tem preconceito com criaturas mágicas que eles consideram inferior. Toda criatura, mesmo com inteligência quase humana ou até superior à inteligência humana, acaba sendo considerada inferior, como por exemplo os centauros, que são muito mais inteligentes do que a maioria dos bruxos, os sereianos, os duendes, os elfos domésticos. Então essa classe de criaturas e seres sempre tiveram que lutar muito por espaço e por direitos. Os centauros chegaram a uma hora que decidiram viver isolados de bruxos, de trouxas, de mestiços. Eles decidiram viver só entre eles, não compartilhando o poder deles com humanos, com bruxos, e é isso aí. Os elfos domésticos passaram por uma lavagem cerebral tão grande que eles acreditam que eles são inferiores e que nasceram para servir os bruxos. E os duendes, meus bruxos, os duendes, eles nunca aceitaram, nunca foram muito de aceitar calado toda essa soberba dos bruxos. Bom, você já deve saber que os duendes têm um talento natural para a confecção de objetos a partir da prata, do ouro, de pedras preciosas. Eles usam os seus poderes para tornar esses objetos únicos. Por exemplo, a espada de Godric Gryffindor, um artefato feito com a mais pura prata de duendes que absorve tudo aquilo que a fortalece. E é legal a gente citar a espada porque a rixa dos duendes com os bruxos tem muito a ver também com a história da espada de Godric Gryffindor. A espada foi feita pelo rei dos duendes, um cara chamado Ragnuk. Esse duende era o melhor artesão, o melhor cara que confeccionava, que mexia com esses metais. Quando ele concluiu a espada de Godric Gryffindor, que foi encomendada pelo Godric Gryffindor mesmo, o duende achou a espada tão boa, tão perfeita, que ele decidiu que ele não queria entregar pro Godric. Ele acabou entregando a contragosto, mas ele espalhou o boato de que o Godric Gryffindor havia roubado a espada. Isso se espalhou entre os duendes e o rei Ragnuk vivia mandando seus súditos atrás de Godric Gryffindor para recuperar a espada, e o Godric sempre enfrentava os duendes e falava, ó, cara, vai ter uma hora que eu vou ter que matar todo mundo aqui. Então, e aí? E o Ragnuk acabou desistindo da espada. Mas essa raiva, essa coisa de que o Godric tinha roubado a espada do Ragnuk, ficou entre muitos duendes e foi sendo falado de geração a geração, e muitas rixas foram feitas. Claro que não só a partir disso, os duendes, eles consideram que tudo que é fabricado por um duende pertence a um duende, independente se alguém comprar esse artefato ou não. Por exemplo, o que seria certo para os duendes? Depois que o Godric morreu, a espada teria que ser devolvida aos duendes,
e o que não aconteceu. Só que a briga dos duendes com bruxos vai muito além disso. Eles realmente são muito discriminados, sofrem muito preconceito. Foram anos de luta pelo fim desse preconceito e dessa discriminação. Eles sempre foram considerados inferiores aos bruxos, mesmo tendo capacidade mágica até elevada. No ano de 1474, um duende chamado Gringotts funda o que seria o banco mais importante para a economia da comunidade mágica do Reino Unido. E mesmo sendo fundado por um duende e tendo toda a comunidade de duendes forjando moedas e dinheiro e economia, quem comandava o banco eram bruxos. Pra vocês terem noção, a situação era tão feia, era tão grande o preconceito contra os duendes, que chegou até a existir assassino em série de duendes. Tinha um cara chamado Yardley Platt, que ele matou vários duendes, ele foi preso, obviamente, por isso, mas ele matou vários duendes, assim, porque ele simplesmente quis, porque ele considerava inferior. Nos séculos 17 e 18, aconteceram diversas revoltas e revoluções por parte dos duendes. A mais famosa dessas revoltas é a de 1612, que aconteceu no vilarejo de Hogsmeade, onde um grupo de duendes tomou Três Vassouras e fez como base de quartel-general. Essa rebelião foi liderada por Urg, o Impuro, um duende cansado de ver toda a discriminação e tudo que acontecia com a sua raça, e ele cansou, simplesmente cansou. Os duendes eram proibidos de usar varinha, os duendes só faziam o dinheiro, faziam tudo que era artefato e explorados, e ainda eram considerados inferiores. Essa revolta durou anos e ela resultou em diversas mortes de bruxos, trouxas, abortos, duendes. Essa batalha, essa pequena guerra, só acabou quando o Conselho dos Bruxos capturou o Urg. Eles foram lá, tentaram negociar, galera, vamos ficar de boa aí. Só que os bruxos são muito espertos, né? Depois deles sentarem o sarrafo, eles queriam paz e queriam negociar. Só que o Urg não aceitou, ele não quis aceitar, ele falou que não rolava, que os bruxos eram tudo um bando de sem vergonha, que eles não prestavam. E aí o Conselho dos Bruxos acabou capturando o Urg e executou ele na frente de todos os duendes lá, penduraram ele de ponta cabeça e atearam fogo no duende. Por que os bruxos são assim, velho? Não dá pra defender. Os duendes acabaram engolindo a derrota, né? Acabaram engolindo muitas coisas, mas a partir daí as coisas foram melhorando. No ano de 1631 foi promulgada uma lei que proibia o uso de varinhas para criaturas não humanas, ou seja, os duendes entraram nessas características e foram mais uma vez atestados e proibidos de usar varinha. A essa altura a comunidade de duendes já tava tipo, beleza, usa varinha aí, seus otários, vocês são bruxos, vocês precisam de varinha porque vocês são fracote, vocês têm que usar madeirinha pra canalizar a magia, a gente não precisa. Quando uma bruxa chamada Elfrida Clegg se tornou a chefe do Conselho dos Bruxos, ela conseguiu colocar um ar de paz entre bruxos e duendes, pelo menos um pouquinho, porque ela proibiu que essas duas raças se atacassem, que se ferissem e guerreassem. A Elfrida Clegg realmente era uma bruxa muito boa, foi ela inclusive quem proibiu o uso do pomorim dourado nos jogos de quadribol e fez um santuário para essa espécie para protegê-la da extinção, porque, né, no quadribol o caçador, que era o nome que dava para apanhador, ele capturava o pomorim e esmagava o bichinho na mão. Então, imagina só, todo jogo de quadribol morria um pomorim. Então ela era uma bruxa mais consciente e tal, e ela acabou tentando redefinir o que era um ser, o que era um animal no Conselho dos Bruxos, e assim conseguiu trazer um pouquinho de paz. Mas foi só no ano de 1811 que o ministro da magia Grogan Stump redefiniu o que era um ser, o que era um animal. E finalmente eles decidiram certo que um ser era qualquer criatura que tivesse capacidade de inteligência o suficiente para entender as leis da comunidade mágica e ser responsabilizada pelas mesmas. Porque antes era uma confusão. Os caras falavam que todo ser era quem anda em duas pernas. Aí, tipo, o Trasgo, que é, beleza, tem um corpo parecido com um humano, tipo, é um humanoide, mas era burro feito uma porta. Ele não dava pra ser considerado um ser, e sim um animal. Mas enfim, passou toda essa confusão aí, mau preparo dos bruxos que, claro, né, eles não sofriam o preconceito, então pra eles estava tudo certo. Mas pra você ter noção como ainda demorou mais ainda, foi só no ano de 1835, mais de 100 anos depois do Ministério da Magia ter sido fundado, que o Banco de Gringotts passou a ser somente comandado por duendes.
Aí o ministério pega e fala assim, não, ó, pega aí, o banco é de vocês, são vocês que cuidam. Óbvio que tem funcionários bruxos no banco de Gringotts, mas ele é majoritariamente de duendes. Aliás, foi no ano de 1865, não 35, desculpa, eu errei. Mas se você acha que mesmo depois de toda essa treta, depois de todas essas mortes, depois de todas essas revoltas dos duendes, com razão, a coisa parou por aí? Não parou não, meus bruxos, porque na ascensão de Voldemort os duendes também sofreram, várias famílias de duendes foram mortas, dizimadas. Ainda hoje existem grupos rebeldes de duendes que são contra as leis bruxas, que acham ainda injustas, que lutam por isso em segredo, né, que tentam ir contra as coisas. E tem duende que é fora da lei mesmo, tipo o Gangster Gnarlak lá, que é o duende dos Estados Unidos, que é um duende norte-americano. Ele usa varinha e não usa uma só não, ele usa duas. Ele tem um coldre aqui com duas varinhas e ele não tá nem aí porque ele é gangster, então ele tá pouco se ligando, pouco se lixando pras leis, pro regulamento, se duende pode ou não pode usar varinha. E aí, meu bruxo, gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, se pegou muita informação que não sabia, deixa o like aqui, vale a pena, me ajuda pra caramba. E não se esquece de se inscrever no Caldeirão se você não for inscrito. Se inscreve aí pra gente poder continuar produzindo vídeos de Harry Potter aqui pra vocês. A gente se vê num próximo vídeo e até lá, mal feito feito.